Oi, pessoal. Hoje eu vou dividir com vocês a minha trajetória na busca do Henrico, que fez anteontem 2 aninhos, agora em setembro. E a maior alegria da nossa vida, e como vocês tentantes sabem bem, a nossa caminhada não é fácil. A nossa caminhada é muitas vezes silenciosa, muitas vezes solitária. Então eu tô aqui para dividir com vocês como que foi a minha trajetória, para vocês verem que a gente não tá sozinha, né? Nós temos umas às outras e hoje em dia, graças a Deus, está tendo muita informação sobre a ovorecepção, né? Na minha época, há um tempo atrás, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha essa rede de apoio que hoje, atualmente, graças a Deus, está aumentando, né, o número de pessoas falando sobre ovorecepção. Então, eu vou dividir com vocês como é que foi, né, que eu consegui trazer o Henrico para a nossa realidade. Esse nenê maravilhoso que só nos traz alegria. E é só gratidão pela ovodoação que nos possibilitou trazer o nosso sonho para a realidade, né. Lá com 40 anos, eu tive um interesse muito grande, né, de uma forma avassaladora, chegou a vontade de ser mãe. Até então, eu tinha em mente, mas eu sempre deixava para depois, né? Em função da correria do dia a dia, do profissional. Eu estava morando fora há um tempo. Então, com 40 anos, eu tive essa vontade muito, muito grande de ser mãe. Então, eu e o Pedro, fomos atrás, né? Tardiamente, mas de uma forma muito intensa. E não foi fácil receber o diagnóstico de infértil, porque na verdade não é o que a gente imagina, né? Um dia acontecer conosco. A gente sempre idealiza que a gente vai conseguir no dia que a gente parar de tomar o anticoncepcional e vai dar tudo certo. Só que não aconteceu comigo isso, né? Eu tinha trompas obstruídas, eu fiz uma ístero, né? Constatei que as minhas trompas estavam obstruídas e a minha gineco me indicou uma operação, né, um procedimento através de vídeo para desobstruir as trompas, né? Até aí tudo certo, pensei assim, bom, agora eu vou desobstruí-las e vou conseguir, né, de forma natural. Só que a gente foi vários meses tentando e foi passando o tempo e aí não consegui de forma natural, né? E comecei a ficar preocupada, eu digo, gente, mas não tô usando, né, nenhum anticoncepcional mais e tô cuidando, tô fazendo os testes para saber quando é que eu estava fértil e nada acontece, comecei a ficar um pouco preocupada. Aí eu vi que o furo era mais embaixo, resolvemos aí procurar um especialista, né, e aí a gente constatou esse diagnóstico de infertilidade, né. Nesse momento, eu acho que vocês bem sabem, o nosso chão parece que faz um buraco, né? A gente tem que ressignificar algumas coisas, construir uma nova história e não foi diferente comigo. Eu tive que me acostumar com essa ideia e pensar numa estratégia, então, para a gente poder conseguir trazer nosso filho para casa, né? Foi aí que eu fui apresentada para o cenário da reprodução assistida, que até então a gente nunca tinha se familiarizado, né? E é um universo muito amplo, né? A gente, com o tempo, a gente vai se acostumando com ele, né? E aí, fui através do meu médico, né? Fizemos todas as etapas, todas. Coito programado, indução só com medicação, né? O coito programado, para mim, foi, eu acho que, a pior parte. Eu nunca vou me esquecer que ele foi muito difícil. Aquela coisa do automático, né? O Pedro é ator, então várias vezes ele estava em turnê, tinha que ser no dia e na hora marcada pra gente namorar, então foi muito difícil o coito programado. Aqueles meses que a gente se dedicou a ele, né? Mas a gente fez tudo certinho, a gente fez depois, acho que 4 meses de induções com medicações, né? E não conseguimos também. E aí foi quando fomos para a primeira fertilização in vitro com os meus próprios óvulos, né? Fui cheia de esperança, muito otimista, com muita fé, muita entrega e fizemos com 41 a minha primeira fertilização in vitro e eu consegui 4 blastocistos. Gente, era super felicidade, assim, porque eu me lembro que eu dizia
Pedro, a gente conseguiu 4 blastocistos, né? E aí eu reagi super bem às medicações. E aí a gente foi, na hora de inseri-los, né? O meu médico perguntou quantos, e eu falei, vamos botar todos. E ele botou 4 blastocistos, né? O dia da transferência foram 4. E aí o meu marido dizia assim, mas e se vier gêmeos? Eu falei, bom, o que Deus quiser vai vir, né? E aí a gente estava bem otimista. E aquela espera dos 12 dias, triste, que vocês devem bem saber, que parece que não passa nunca, né? Porque a gente fica indo pro banheiro, olhando a calcinha para ver se veio a menstruação, se não veio, e se a gente está com isso, está com aquilo, a cólica, se teve nidação, se não teve. Aí a gente fica com aquela loucura na nossa cabecinha. E eu comia muito abacaxi, né? E inhame, fazia tudo assim que eu lia e que eu podia. E nada, veio a menstruação. Veio a menstruação, eu fiquei muito triste. Mas eu sabia que existia essa oportunidade. Mas eu sabia que isso podia acontecer, né, pessoal? Então eu fiquei muito triste, eu me lembro que eu chorei muito, mas eu fui lá no meu médico, conversei com ele e nós estávamos abertos a uma segunda tentativa, né? Eu só precisava me organizar um pouco a cabeça e também financeiramente dar uma respirada para a gente poder fazer uma segunda tentativa. Então, a gente demorou ali uns 4, 5 meses, né, para fazermos a nossa FIV com os meus próprios óvulos novamente. Bom, chegou esse momento, esse dia, eu de novo fui cheia de expectativas, cheia de fé, cheia de esperança. Era uma nova oportunidade, né? Só que o que aconteceu? Eu não reagi bem às medicações e eu tive que interromper. No meio das medicações, meu médico chegou e falou, Cá, não vamos poder continuar porque tu não está reagindo, né? Vamos esperar um outro ciclo, um outro mês. Eu fiquei bem frustrada, confesso que bem triste, porque é sempre adiar um pouco mais. Eu já estava com quase 42, né? Então, eu fiquei bem triste, mas eu sabia que as medicações não estavam fazendo efeito, então eu podia continuar, né? Consequentemente. Então, a gente esperou mais uns 2 meses e eu fiz uma segunda tentativa de fato, acho que em fevereiro, isso. E aí, nós inserimos 3 blastocistos, né? Foi bem comemorado novamente, né? Tem aquele fator ansiedade, né, de receber a ligação do embriologista dizendo quantos estavam se desenvolvendo e quantos não estavam, é uma adrenalina. Às 7 da manhã, assim, a gente recebeu aquela ligação. E aí, a gente conseguiu nossos 3 blastocistos e, de novo, aquela espera toda dos 12 dias, veio um negativo. De novo. E aí eu confesso para vocês que esse segundo negativo, ele foi bem mais difícil do que o primeiro, muito mais, porque eu já estava com 42, eu já tinha tido um negativo, já tinha interrompido um ciclo por causa das medicações, que eu não reagi bem, e esse segundo negativo, o meu tombo foi muito mais alto. Eu já estava cansada e cheia de esperança, e de repente, aquilo, parece que eu desmoronei, de fato. Desmoronei e foi muito ruim, sabe? Porque eu fiquei muito mais do que triste, eu fiquei desanimada. Essa é a palavra certa, dá um desânimo, né? E ali eu disse pro Pedro que eu precisava de um tempo para minha cabeça, que eu precisava dar um tempo para isso, de falar de reprodução assistida, de falar de fertilização. O que aconteceu? Eu estava vivendo intensamente isso. Todos os dias. Eu já não estava mais trabalhando muito, eu já não estava mais saindo muito, vendo minhas amigas. Eu estava imersa nesse cenário e deixei tudo de lado. E isso começou a me afetar. A minha vida começou
a ser afetada, meu psicológico também. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer terapia, eu estava com acompanhamento psicológico, o que me ajudou muito, porque eu tinha que dar uma respirada um pouco e sair um pouco desse universo, pelo menos um período. Eu precisei disso. E aí o Pedro disse para mim, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo de uns meses, 5, 6 meses, e depois a gente faz uma terceira tentativa. Aí eu fui conversar com o meu médico e falei para ele isso. Olha, doutor, eu estou precisando de um tempo para mim, eu preciso retomar algumas coisas, está muito difícil, eu só penso nisso 24 horas, eu estou acabada psicologicamente, né? Com ajuda, tudo, da minha psicóloga, mas eu não tô conseguindo dar conta de tudo. É muita pressão, não tô feliz, sabe? Eu preciso dar uns meses aí. E ele falou, não, vai lá, quando tu achares que a gente deve dar continuidade, tu volta aqui. Foi o que eu fiz, pessoal. Eu fiquei literalmente 6 meses sem falar muito no assunto, sabe? Cuidando um pouco da minha saúde psíquica. Eu comecei a fazer exercícios, eu comecei a fazer acupuntura, comecei a cuidar um pouquinho de mim, sabe? Comecei a fazer shiatsu, meio que equilibrar minhas energias, porque elas estavam muito baixas, né? Então foi uma coisa assim que eu me dei de presente esses 6 meses e fez toda a diferença. No dia que eu voltei na clínica e cheguei pro meu médico e falei, doutor, eu tô pronta pra gente reiniciar os nossos tratamentos, eu estava renovada, parece. Eu precisei desse tempo para recarregar minhas energias, digamos assim, e resgatar algumas coisas também. E aí ele disse, então agora a gente vai conversar. Foi quando, pessoal, eu fui apresentada para 2 cenários. Ou eu fazia uma terceira tentativa com os meus óvulos próprios, que ele me disse que daria para fazer, mas eu já estava com 43 anos, quase, né? Faltava alguns meses para fazer 43. Então ele disse, só que dessa vez, se nós formos fazer uma terceira tentativa, a gente vai ter que fazer 2 ciclos, para a gente poder congelar os óvulos do primeiro ciclo, juntar os óvulos do segundo e mandar para biópsia. Então, eu tinha essa possibilidade para eles serem analisados, né? E talvez um ou nenhum voltarem cromossomicamente saudáveis, né? Podia ser que viesse 1, 2 euploides ou não, né? Então a gente tinha que apostar em 2 ciclos. Ou ele foi pela primeira vez muito transparente comigo e me apresentou uma nova forma de gerar amor que no caso eu não conhecia e nunca tinha escutado na vida até esse dia, que é a ovodoação. Aí, quando ele me falou isso, eu disse, doutora, eu não sei o que é isso. E ele me explicou, né, o que era. E eu fiquei meio assustada no começo. Como assim, né, com óvulo de outra pessoa e tal. Claro, era tudo muito novo, né, a primeira vez que eu tinha escutado essa palavra, ovodoação. Mas eu tinha 2 cenários e ele foi muito transparente, por isso eu acho que eu sempre falo sobre a importância de uma boa relação com o nosso médico, para que exista essa transparência, essa confiança, né? Ele me apresentou esses 2 cenários e eu fui para casa pensando neles, né? Eu e o Pedro. Bom, a partir desse dia, eu não preciso falar para vocês que eu comecei a estudar ovodoação, né? Comecei a me familiarizar com o assunto. Como eu falei agora anteriormente, eu não tinha uma quantidade grande de pessoas para falar, eu tinha só uma amiga minha que tinha feito em São Paulo, e ela dividia comigo os medos que ela teve, as angústias, as dúvidas, que eram as mesmas que eu estava tendo, né? E que deve vocês terem também. E só que eu não tinha informação, eu não tinha sites, eu não tinha lives, eu não tinha casos reais que eu pudesse escutar. Então foi bem mais difícil, assim, essa busca de informação. E essa minha amiga foi fundamental para mim, ela me incentivou muito, né? Ela tem um filho dela que me dava muita esperança. E aí a gente foi se familiarizando, daí um dia eu voltei, né? Marquei uma nova consulta com o meu médico e disse, doutor, a gente tomou a nossa decisão. A gente quer fazer a ovorecepção, a ovodoação. E ele, mas que maravilha, Karina. Vocês entenderam o processo, tá elaborado direitinho.
E eu disse para ele sim. Inclusive, né, tô estudando bastante sobre isso, mas o mais importante é que eu e o Pedro, a gente quer um neném em casa. A gente quer ser pai e ser mãe. Então, através de um óvulo doado, eu entendi que eu ia conseguir trazer esse sonho para nossa realidade, que com os meus óvulos provavelmente eu não ia conseguir, né? Então, a gente começou a ver o que era realmente importante para nós. Nós, em casa, discutimos muito sobre isso, o que a gente quer de fato. E a ajuda que eu tive psicológica me fez enxergar com esses olhos da ovorecepção, com olhos de gratidão. O que vocês querem? A minha psicóloga falou. O que é importante para vocês? E aí a gente fez a gente pensar. A gente quer ser pai e mãe, a gente quer conhecer esse amor. Então, a gente não vai medir esforços para isso. Se Deus está mostrando que a ovorecepção entrou na nossa vida e ainda existe essa possibilidade, vamos nos agarrar nela, né? O Pedro, ele demorou assim mais ou menos uns 20 dias para ter essa aceitação de fato, e eu fui muito assim receptiva desde o começo, né? Porque eu já saí do consultório pensando assim, bom, as minhas chances vão aumentar 65% contra menos de 5%, né? Eu já botei 4 blastocistos, depois botei 3 com os meus óvulos e nenhum deu. Quantos mais eu vou ter que colocar? E quanto que eu vou gastar nisso tudo de fazer 2 ciclos, ir para biópsia, talvez não voltar nenhum embriãozinho, sabe? Talvez todos vão estar alterados cromossomicamente. Então, eu achei assim que a ovorecepção estava chegando até a gente para nos ajudar, né? Para a gente conseguir, de fato, conhecer esse amor. Então, foi quando entrou a Espanha, né, na nossa vida. Meu médico de Porto Alegre nos indicou a Espanha, porque eu já estava com 43, eu já tinha completado 43, e a gente não tinha, na minha clínica em Porto Alegre, um banco de óvulos. Eu tinha uma espera de 2 anos para fazer uma ovodoação na minha clínica em Porto Alegre. E o meu médico disse, tenta te organizar financeiramente para ir para a Espanha, porque lá tem um banco de óvulos enorme, tem um médico brasileiro da minha total confiança, o Dr. Fábio Cruz, e o IVE, que é a clínica que eu fiz lá, é muito bem conceituada, eu te indico lá. E eu, como confiava muito nele, dei um jeito, que aí eu acho que vocês sabem que eu tive que construir uma rede de amor para poder embarcar para a Espanha, né? E aí a gente conseguiu, né, através de 200 pessoas, que são os tios de alma do Henrico, que eu chamo, que nos ajudaram, com boa parte, financeiramente falando, para a gente embarcar para a Espanha. Então eu sou muito grata a essa rede de amor, rede de apoio que a gente criou, que a gente construiu. Muito grata à transparência do meu médico, que nos deu as possibilidades que a gente tinha. E a gente conseguiu embarcar para a Espanha e a gente trouxe o nosso Henrico. Eu fiquei grávida de gêmeos, não se desenvolveu. E o Henrico está aí completando essa semana 2 anos, para a alegria da nossa família, para nos encher de amor todos os dias e mostrar para vocês que tudo vale a pena, pessoal, que tudo vale a pena, que basta a gente estar aberto a novas possibilidades de gerar amor. A ovodoação é uma maneira maravilhosa que hoje em dia nós temos a nosso favor. A medicina reprodutiva, ela evoluiu muito, né? Há anos atrás, a gente, no meu caso, eu não teria sido mãe se não fosse através desse ato de amor que é a ovodoação, né? Porque eu sempre falo que as nossas doadoras fizeram um ato de amor, né? E eu enxergo isso com muita naturalidade e sou muito grata a ela e faço minhas orações agradecendo, porque se não fosse a ovorecepção, se não fosse tudo isso que eu tive que viver, eu não teria evoluído também, não teria como o Henrico na minha vida, né? Então, e não estaria aqui falando com vocês sobre essa maneira de gerar amor que o quarteto da ovorecepção tanto defende, né? Porque é um amor incondicional, é um amor que cresce todos os dias, é um vínculo que a gente constrói diariamente, desde a época que eles estão na nossa barriga, se alimentando aqui dentro. E é realmente fantástico a vida, né?
a gente ter condições de estar aqui conversando com vocês e ajudando vocês a trazer essa esperança, né? Trazendo essas informações, essa troca que a gente está tendo aqui, para trazer para vocês coragem para seguir em frente e administrar tudo isso dentro do coração de vocês, principalmente a elaborar o luto do DNA, né? Que no meu caso deixou de ser importante na caminhada, e aí depois vem a epigenética, né? Que nos ajuda, e é puro amor e gratidão à ovorecepção, que trouxe só alegria para nossa vida. Um beijo bem grande para vocês.